está já conosco nesta manhã de sábado, aqui desde já a gente agradece o Dr. Gustavo Machado e a Thaís Dávila. Vamos saber melhor sobre esse convênio, pode-se dizer um convênio de inteligência ou um convênio inteligente entre a Universidade da Carolina do Norte, onde o Dr. Gustavo, que é graduado na Faculdade Veterinária da Universidade Federal de Santa Maria, e depois completou mestrado e doutorado em epidemiologia veterinária aqui pela Universidade do Rio Grande do Sul. E ele foi em 2018, né, em janeiro de 2018, ele foi nomeado professor assistente do Departamento de Saúde, População e Patobiologia da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Estadual da Carolina do Norte para liderar pesquisas sobre epidemiologia de doenças transfronteiriças. Nós vamos saber dele agora como é que é esse monitoramento, como é que isso é feito, porque mais do que nunca, ao dar um bom dia para os senhores, mais do que nunca agora a vigilância é absolutamente necessária, né, doutor? Muito bom dia, bem-vindo ao Conexão, assim como a Thaís Dávila. Bom dia. Bom dia. Bom, inicialmente eu agradeço a oportunidade de estar falando aí com vocês aí nessa manhã, e é uma felicidade, né, ter o status aí de livre de febre aftosa sem vacinação, e como você falou mesmo aí, agora é o momento de realmente utilizar o que há disponível e o que tiver que ser criado para conseguir fortalecer a vigilância aí, não somente da bovinocultura, mas também das outras espécies. Então, a gente vem trabalhando aí já com o Rio Grande do Sul muitos anos. Eu sou aí do Sul, então só tenho um pouco de viés aí. Não fiz meu mate, mas gostaria de estar por aí tomando um mate também. Mas então a gente vem trabalhando aí com a Secretaria da Agricultura do Estado, com o MAPA, com o apoio do Fundesa, no sentido de ajudar o serviço veterinário oficial e também a agroindústria a conseguir mapear e identificar quais são as propriedades que têm um potencial maior de risco, né, de ser infectado, de espalhar a doença, e com isso implementar algumas ferramentas aí dentro do Serviço Veterinário Oficial para conseguir realmente fazer uma vigilância mais direcionada ao risco do que ficar fazendo outras coisas que não são orientadas ao risco, né? Então, tirou a vacina, agora é o momento de ir buscar realmente quem são as propriedades que a gente deveria fazer uma vigilância mais forte, né? Não é uma questão de tem problemas em algumas propriedades, nesse sentido, é a questão de identificar realmente com os dados que se tem eletronicamente aí no Estado, um sistema muito bom do SDA, se tem a capacidade realmente de conseguir identificar propriedades que têm um risco maior, né? E também deixar saber a população e os produtores o que eles poderiam fazer ou possam fazer para se preparar, né? Então, aí, abrir mais os olhos e conseguir identificar qualquer coisa que tiver suspeita, né? Então, quem vai identificar primeiramente aí no campo vai ser o produtor, né? Então, ter essa aproximação aí com o produtor, com a indústria, é muito importante nesse momento também. Thaís Dávila, que satisfação de novo tê-la aqui conosco. Tu pode questionar, mas tu pode afirmar também, viu? Algumas coisas aí, até porque tu é uma entusiasta e eu tenho certeza que essa semana tu vibraste muito aí também com essa nova certificação, tu já vinhas acompanhando bastante isso aí. Faça um relato para nós aí, breve, e nos fale também aquilo que tu acha interessante desse convênio aí, Thaís. Muito bom dia, amiga. Bom dia, Alex. Bom dia, Gustavo. Realmente essa semana foi uma semana de muitas emoções, né? A gente que acompanha essa questão da sanidade aí há muito tempo, né? Só com Fundesa estou há 8 anos, então é um tempo que a gente aprende a se conectar com esse universo que é tão específico, de tentar mostrar para o produtor, no meu caso como comunicadora, né, mostrar a importância de determinadas atividades dentro da propriedade, coisas que as pessoas muitas vezes fazem no automático e não atentam que pequenos detalhes podem fazer a diferença. E esse convênio aí com a Universidade da Carolina do Norte, ele vem trazer a inteligência para a defesa agropecuária, né? Porque os resultados da pesquisa acabam direcionando a fiscalização e a orientação do pessoal da Secretaria da Agricultura nas propriedades que têm o maior trânsito.
eu brincava esses dias com o professor Gustavo, que é o Facebook da bovinocultura, ou da pecuária, né? Porque quem tem mais contatos com outras, né, ou por onde passam mais animais, é que precisa de uma maior atenção, tanto da fiscalização preventiva, quanto da orientação também, né? Porque às vezes tem uma propriedade que está numa localidade que tem muito trânsito de animais, nessa localidade precisa de uma orientação maior do produtor sobre ações de biosseguridade, biossegurança e mesmo de seguir, né, as orientações do Serviço Veterinário Oficial no que diz respeito à emissão de GTA, trânsito de animais e todos os cuidados necessários para manter esse status que foi conquistado aí depois de tanto tempo de luta, né, e de dedicação do serviço oficial e do setor privado também, através do Fundesa. Eu queria levantar uma bola, Alex, para o professor Gustavo, porque ele disse outro dia, e isso foi uma frase que me surpreendeu positivamente, a gente como bairrista que adora, né, puxar a brasa para o nosso assado. Ele disse outro dia que o Rio Grande do Sul está pelo menos 10 anos à frente dos Estados Unidos no que diz respeito a essa informação, a esse tipo de informação que a gente está falando aí sobre trânsito de animais. É isso, né, professor? Exatamente. O que foi construído no Rio Grande do Sul, no sistema automatizado, principalmente de guia de trânsito animal, eletronicamente, não existe em outras partes, né? Aqui, por exemplo, não é regulado pelo governo em si, então a gente está mais ou menos que voando cego, né? A gente não sabe onde que está indo. Deu uma trancadinha aí, né, Thaís? Acho que trancou, professor. Ó. Oi. Voltou. Então, o que eu estava comentando o Rio Grande do Sul tem um serviço, um sistema eletrônico de guia de trânsito que não existe aqui, né? Aqui ainda a gente está pedindo para... Pelo jeito a internet não tá também lá essas coisas nos Estados Unidos, né, hein, Thaís? Mas pois o professor já volta aí, o professor já tá voltando. Voltou. Acho que voltei, minha internet deu uma pulada aqui. Então, o que eu estava comentando aqui, não é tão regulado, né, a questão de saúde animal, né? Então, a movimentação animal não está disponível aqui para a gente conseguir entender qual que é a dinâmica populacional. Então, vai da indústria querer compartilhar o dado com o serviço. Muito diferente, né? Fica muito difícil de conseguir entender a dinâmica de movimentação animal sem ter um sistema automatizado, eletrônico, sistemático, que tem aí no Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, também a questão da georreferenciamento das propriedades é um grande advento do Rio Grande do Sul, e aqui vai demorar muito tempo para conseguir chegar nesse ponto aí. Por isso que eu comentei outro dia, a gente está muito atrasado comparado com o Rio Grande do Sul nesse sentido. Então, tem uma capacidade enorme de se entender como que os animais se movimentam aí no Rio Grande do Sul e como a gente pode se preparar melhor para uma doença, né, uma reintrodução de uma doença. Então, o momento é agora, né? O momento é se preparar agora. Tem os dados, tem o sistema, pessoal treinado, capacitado, a indústria está ativa, então é o momento certo agora. Ô, professor, a gente está falando, logicamente, de rastreabilidade, né? Que eu acho que é a grande perseguição, né? De todos aqueles que, de certa forma, organizam rebanhos. Agora, falando da doença em si, como é que é feito esse controle na prática, professor? Esse controle de rastreabilidade do que entra, do que sai nas propriedades, como é que é monitorado isso? É em parceria com os produtores? Isso vai para uma central? Como é que funciona fisicamente isso? Então, o SDA, que é o sistema, né, de vigilância aí do Estado do Rio Grande do Sul, toda a movimentação animal, hoje em dia, pode ser feita eletronicamente, pode ser feita, emitida da propriedade, do produtor, ou pela regional, né, pela IVZ em si. Então, esse dado ele vai para um sistema centralizado em Porto Alegre, e ele é controlado baseado no número de animais em cada propriedade. Então, automaticamente se sabe quantos animais movimentaram de uma propriedade para outra e sabe qual que é o estoque atual daquela propriedade, né? Então, eletronicamente, esse sistema aí foi criado ao longo dos anos e tem ajudado muito aí a gente conseguir aí identificar os padrões de movimentação e os padrões, qual é a expectativa do espalhamento de uma doença, né, caso ela venha a ser introduzida em alguma propriedade específica. Então,
É mais ou menos assim que funciona. E vem melhorando, né? Ao longo do tempo vem melhorando o sistema aí, o SPA ali no CADR ali vem automatizando, e a gente está trabalhando agora nesse momento com a automatização da análise desse dado. Então, ao invés de fazer manualmente a análise desse dado para entender quem está mais conectado com quem, a gente está automatizando esse processo e vai transmitir essa tecnologia para o estado do Rio Grande do Sul. Thaís, fica à vontade. Não, eu ia perguntar, essa movimentação que é analisada é a movimentação legal, através que é feita, análise feita em cima das guias de trânsito animal. Mas o programa, esse projeto também contribui para apertar a vigilância no trânsito ilegal e no abigeato e tudo mais. Isso acaba contribuindo também, né, professor? Exatamente. Então, a gente também está criando algumas ferramentas, algumas tecnologias para conseguir estimar aí quais são os movimentos, os locais onde tem movimentação que não é capturada pelo sistema, e com isso ajudar, né, a orientar aos projetos aí de fronteira e também o pessoal da segurança pública aí em tentar identificar onde está acontecendo mais abigeato, e essa questão aí, tentar mitigar também as coisas que não são capturadas pelo sistema, né? Essa parceria também vale para outros estados ou só aqui para o Rio Grande do Sul, professor? Então, nesse momento aí é o Fundesa, né? Graças ao Fundesa que está sustentando o projeto. A gente tem conversado com outros estados, tem estados interessados em expandir, né, essa mesma abordagem. Tem alguns estados que estão fazendo exatamente o que a gente propôs aí para o Rio Grande do Sul. O Ministério da Cultura também vem acompanhando aí o que a gente vem fazendo, participando de reuniões e de atualizações, né? Então, aí a gente está em conversa com outros estados nesse momento. É factível de ser feito em outros estados, não é tão simples, mas é a possibilidade de expandir para outros estados, sim. Thaís? Como é que funciona essa análise? Precisa de um computador especial, de um aplicativo especial, né? O trabalho da Universidade aí da Carolina do Norte foi para desenvolver essa ferramenta ou simplesmente para fazer a tradução dos dados de uma forma que a gente consiga usar para a vigilância agropecuária? Então, o que você precisa para fazer esse tipo de análise? Precisa um sistema de movimentação digital automatizado, que o Rio Grande do Sul tem, o Paraná tem, Santa Catarina tem, outros estados também têm. A qualidade do dado é muito importante, né? Um bom dado de entrada representa um bom resultado na saída. Então, aí, a georreferenciamento das propriedades é uma coisa muito importante também, para a gente conseguir entender a proximidade das propriedades, né? Que tem uma parte de um risco aí que tem que ser levado em consideração. A outra também é o estoque animal, né? Ter o estoque animal atualizado e ser acurado quanto ao tipo de produção. O Rio Grande do Sul tem muitas propriedades, né, aí 250 mil propriedades, então aí para conseguir analisar esse tipo de dado aí de uma vez só, a gente precisa desenvolver algumas ferramentas aí que consigam lidar com isso. Então, precisa realmente um desenvolvimento do modelo, do algoritmo específico para conseguir lidar com esse volume de dados. Então, alguns outros estados aí, o Mato Grosso, por exemplo, aí tem um pouco mais, né, de animais movimentando, mas o que foi desenvolvido aí para o Rio Grande do Sul é aplicável, a gente consegue traduzir para outros estados com o que já foi desenvolvido, né? Com algumas modificações é possível oferecer isso aí para outros estados também. O doutor Gustavo, a questão da fitose em si, ela é uma doença presente em vários lugares do mundo, em regiões, pode-se dizer. Como é que ela, aqui no Cone Sul, a gente há horas já não ouve falar, né, de aftosa. Nos fale um pouquinho melhor sobre essa doença, sobre a forma de contágio. É um negócio complicado, né, essa doença em si, né? O que é essa doença? Então, a febre aftosa, ela está espalhando, né, e continua se espalhando aí na Índia, em outros países da África, continua a casuística, né? A aftosa, tem alguns complicantes da febre aftosa. Uma delas é o poder de transmissão. Ela consegue se espalhar rapidamente dentro do rebanho. Aí, em 2 semanas, uma propriedade infectada, a capacidade de infectar toda a população é grande. O espalhamento da febre aftosa, ela pode se espalhar pela distância, então ela consegue aí ser transmitida por proximidade de fazenda, então tem um espalhamento lateral aí importante.
Mas a grande questão, né, a maioria das doenças se espalham pela movimentação de animais infectados dentro de propriedades. Mais ou menos a gente estima aí que 70% da transmissão é um animal infectado saindo de uma propriedade e indo para outra. Essas são as maneiras de espalhamento da doença em si, né, entre propriedades e por distância de propriedades. E como é que pega um no outro? Como é que há o contágio do indivíduo para o outro? Dentro da propriedade, a dinâmica do espalhamento é contato direto, é um contato focinho, contato direto com secreções, excreções, onde o vírus consegue ficar hospedado, né, por algum tempo. E não acomete somente bovinos, né, vale lembrar que também acomete suínos, pequenos ruminantes. Então a questão aí de levar em consideração as outras espécies, quando se vai fazer um monitoramento, é relevante, né. O que a gente vem fazendo aí, desenvolvendo para o Rio Grande do Sul, é analisar todas as espécies, não somente bovinos, né? Uma questão muito importante aí. Se olhar em 2001 o que aconteceu na Inglaterra, né, espalhou por pequenos ruminantes aí por algum tempo, até se identificar que tinha chego na população bovina. Então, é importante relevar isso aí, né? Professor, por que os mercados exigem que essa carne que eles compram, principalmente mercados mais exigentes, sejam livres dessa doença? O que acontece no ser humano quando ele ingere uma carne contaminada de algum animal que tenha tido a febre? Não tem relatos de transmissão à população humana, então ela é considerada uma pseudo-zoonose. Tem um relato lá em 1930 que alguma transmissão tenha acontecido, então não tem risco para a gente, né? O que é o problema sanitário animal, né? O problema é a reintrodução da doença em países que estão livres aí, que nem aqui nos Estados Unidos há mais de 100 anos. A reintrodução, né? Esse é o principal problema, né? Ninguém quer lidar com febre aftosa. Então, a questão de embargo é para a questão do risco de reintrodução da doença e não um problema sanitário, problema de saúde humana, não. Alex, só queria complementar também nessa questão da transmissão. O produtor, o pecuarista, o trabalhador, o próprio médico veterinário, ele também pode levar o vírus, né, Gustavo, na roupa, nas botas, no veículo. Por isso que sempre o pessoal que trabalha com biosseguridade aí recomenda que quando trocar de propriedade, trocar a roupa, trocar as botas. Por isso que tem o rodolúvio, né, Gustavo, o pedilúvio em alguns lugares. Na época da aftosa lá atrás, no início dos anos 2000, a gente viu rodolúvios por todo o estado aí, em função também dessa prática que se passou a utilizar para evitar a transmissão do vírus, que a gente também pode carregar, não dentro do corpo, mas nas roupas e nos equipamentos. Perfeito. Ô, professor, o professor quer colocar alguma coisa? Fica à vontade. Não, é relevante a biossegurança nesse momento, não somente que é muito forte a biossegurança em suinocultura, né? Mas também a biossegurança em propriedades de bovinos é uma coisa relevante nesse momento. Então aí tem alguns países já estão fazendo essa iniciativa aí de criar pelo menos o nível básico de biossegurança de propriedades de bovinos. Então aí é um momento também de se pensar isso aí para o Rio Grande do Sul, para outros estados, como se consegue aí criar um nível mínimo de biosseguridade para as propriedades agora, né, que a gente está livre do vírus. Então isso é uma coisa muito importante. Eu vou desvirtuar um pouquinho o assunto aqui, professor, mas eu acho que é um assunto extremamente atual e o senhor está bem por dentro também desse assunto, até porque deve estar estudando, né? Que é esse problema que o mundo está enfrentando aí, e informações dão conta que teria sido um animal que passou isso aí para o homem, né? Uma origem, ainda com poucas informações, mas teria sido isso aí. Essa relação, professor, dentro da epidemiologia até, que é a sua área, né? Para começar, tem que ter um estudo muito grande para dizer, olha, foi assim. Nos fale um pouquinho dessa relação e do que o senhor acha da origem desse Covid que nós temos aí, do coronavírus. Então, continua um debate muito forte, né? Se é um escape de laboratório ou realmente uma infecção que veio da vida silvestre, né? A gente sabe que tem um processo chamado de spillover, que é a doença circula na população silvestre, ela vai para a população doméstica, ou seja, para a gente ou para animais domésticos, que é conhecida, que tem um risco aí forte, né? Bom, isso aí principalmente em locais onde tem uma interação muito forte com a vida silvestre e com a vida humana, né?
Aí, se pensar na China, né, aí é muito densa a população e invasão do ecossistema é muito forte. Então, não descartaria esse risco aí, mas também não descartaria alguma relação com um escape de laboratório, né? Sabe-se que 80% aí das doenças que vêm a circular em animal doméstico, né, bovino, suíno ou humanos, vêm da vida silvestre. A gente sabe que tem uma grande possibilidade disso ter acontecido. Sem ter um dado específico, principalmente da genética desse vírus aí, para conseguir estimar de onde que ele veio, vai ficar um pouco difícil de achar a origem, né? Se estima aí que vai demorar mais ou menos uns 2 anos, 3 anos para conseguir ter uma informação sólida do que aconteceu, se é realmente uma mutação natural ou se aconteceu algum escape de algum vírus, né? Então, é difícil de dizer nesse momento, ainda precisa aí tá tendo alguns estudos, tem um pessoal que está na China lá, tentando capturar as informações necessárias, mas aí vai demorar um pouco mais até descobrir isso aí certinho, né? O mundo precisa de respostas, né? O senhor já se vacinou aí nos Estados Unidos, professor? Já, aqui já estão vacinando o pessoal do colégio, né? O segundo grau já está sendo vacinado agora essa semana também. Então aqui o pessoal já está vacinado. E nós no aguardo, né, Thaís? Eu falei com o professor, acho que faz um pouco mais de um mês, e ele disse, desculpa, não pude responder antes, estava fazendo o teste do Covid. Eu mandei aquela carinha para ele no WhatsApp, assim, E ele disse, não, só assim, de tempos em tempos, né, professor, vocês fazem o teste na universidade? Tem um sistema de vigilância aqui nas universidades que a gente tem que testar toda semana para conseguir voltar para o escritório, né? Então, a gente testa toda semana, toda a população da universidade testada semanalmente para poder ir para o trabalho, né? Professor, deixa eu perguntar uma coisa, agora voltando ao nosso tema central. Pelo que o senhor conheceu, das informações que o senhor obteve, o senhor falou que nós estamos bastante avançados, né, no serviço de vigilância sanitária oficial. Na verdade, nós temos que ter esse equilíbrio, né, o serviço de vigilância oficial em parceria com os produtores. Lhe pergunto, pelo que o senhor conheceu dessa estrutura, num caso remoto, e tomara que nunca aconteça, né, de uma ocorrência, nós estaríamos preparados, e se essa ocorrência ocorresse em qualquer parte do território, nós estaríamos preparados para dar um combate imediato a esse foco? Nesse momento, muito mais preparado do que 2000, 2001, quando o sistema ainda era no papel. Os técnicos aí do estado estão capacitados para reagir a um foco de imediato. O que a gente vem desenvolvendo nesse momento é automatizar algum desses processos aí, uma resposta, né, de uma epidemia, então ajudar, ter mais ferramentas para ficar ainda mais rápido. Mas nesse momento o Estado é muito preparado para responder com muita velocidade comparado com o que era lá nos anos 2000, né? Ainda tem melhorias para se fazer? Tem, mas aí vem avançando nos últimos 2 anos, 3 anos, vem avançando muito na capacitação, não somente do serviço a nível central, mas também os colegas aí do interior são muito capacitados e estão muito ativos, né? Participam ativamente dos treinamentos. Então, eu pessoalmente não tenho um medo grande de não conseguir responder a uma epidemia rapidamente aí. Acredito que vai ser muito rápido, se isso vir a acontecer, né? Professora, a gente viu agora nos últimos dias aí, nas vésperas do reconhecimento da OIE, muita gente falando sobre a história, do que aconteceu lá em Jóia, e depois em 2001, naquele repique do foco e tudo mais. E uma coisa chamou a atenção, né, que entre a percepção dos sintomas e a comunicação ao Serviço Veterinário Oficial, se passaram quase 30 dias. O trabalho que vocês fazem aí com essa aplicação, né, com esse programa que analisa os números, ele consegue identificar o prejuízo ou o número ou o espalhamento da doença por dia, né? Esse fato, por exemplo, que aconteceu em 2001, não poderia se repetir, essa demora na comunicação. Por isso o papel do produtor é tão importante, de fazer essa detecção de suspeita e já logo informar o veterinário, o Serviço Veterinário Oficial, porque daí, tendo essa avaliação do espalhamento por dia, se consegue ter uma ideia da gravidade dessa demora, né, na informação. Exatamente, o papel do produtor é muito importante.
informar a suspeito, informar o caso para a regional da sua comunidade é a questão mais importante nesse momento. Uma questão de medo, né, de fazer isso. Nesse momento aí, que eu gostaria de repente comunicar com o produtor aí que estiver assistindo, o Estado é muito preparado para responder à epidemia nesse momento. Então, não tem medo de comunicar. Vai ser muito melhor se comunicar bem antes do que esperar. A aftosa não é uma doença que consegue resolver sozinho, precisa da ajuda do Serviço Veterinário Oficial, tem uma coisa aí formal, e se avisar no segundo dia, terceiro dia, o impacto vai ser muito pequeno, comparado com identificar a doença aí depois de 30, 40 dias. A população, a dinâmica da população de 2000 para agora mudou muito, né? O número de animais por propriedade, o volume de movimentação, isso é muito importante levar em consideração também. Então, o que se espera nesse momento, se tivesse uma entrada, esperar 30 dias para se notificar, o cenário é um pouco pior do que era em 2000, né? Porque pela questão de aumentar da população, né? Da questão de densidade populacional, tudo isso aí. Então, é muito importante o produtor aí se sentir confortável em comunicar isso para o Serviço Veterinário Oficial, para o seu veterinário da sua região, que o Estado é preparado. Não precisa ficar com medo disso aí, não. A gente já está, e a gente tem mais 2 anos aí quase de projeto aí, a gente vai continuar a melhorar o serviço e continuar a capacitar os colegas aí o máximo possível. Doutor Gustavo, eu quero lhe convidar, a gente vai passar o link em seguida para o senhor aí, para o senhor continuar acompanhando as nossas entrevistas. A gente vai falar em seguida aí com a ministra Tereza Cristina, com o presidente Gideão da Farsul e também com o presidente Rogério Kerber. E o senhor fica à vontade, viu, para interagir até conosco, aí, enviar alguma mensagem, enfim. Gostaria de botar todo mundo na tela, mas fica complicado tecnicamente, né? Mas será muito boa, muito proveitosa também a sua colaboração, assim como a da Thaís. Thaís, fecha daí, amiga. Valeu. Olha, mais uma vez prazer estar contigo aqui, Alex, e trazer aí o professor Gustavo também com todo esse conhecimento que vem ajudando já, né, desde 2019, né, professor? Só um convênio com o Fundesa 2019, e ainda ele teve uma fase, a primeira fase do projeto que ele fez por conta lá, financiado pela Universidade da Carolina do Norte. E a gente vem acompanhando esse trabalho e vendo o quanto ele já está sendo usado para essa inteligência na vigilância agropecuária. É muito legal, é muito satisfatório. E essa semana aí com essa notícia aí da certificação também muito feliz. E seguimos no trabalho agora, né, Alex? Nosso papel aí na comunicação é bem importante. Esse recado que o professor deu a respeito da importância da notificação por parte do produtor é uma tecla que a gente tem que bater bastante. E contamos com a tua ajuda aí também nessa potência aí do Conexão Rural para contribuir nesse sentido. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Um prazer e conte com a gente. Eu que agradeço, Thaís. Professor, um grande abraço, muito obrigado. Falaremos outras vezes, se Deus quiser. Certeza, muito obrigado pela oportunidade aí. Próxima ocasião eu vou tomar um mate aí com você. Tá sempre quente, obrigado. E já tá vacinados, aqui também, aí e aqui, né? Então tá bom.